Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a todos, na graciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos, depois de um louvor desses, amados, creio que o teu coração, a tua alma já deve estar regozijante, por ter adorado a esse Deus poderoso, forte, como foi falado aqui, grande, amém? E vejo que temos, N motivos para que nesse momento nós possamos agora escutar a poderosa palavra de Deus, palavra esta que traz edificação, que traz ensino, que traz conhecimento desse Deus que nós acabamos de louvar, de engrandecer, de exaltar. Por quê? Porque nós estamos em suas mãos. Amém? Nós somos os seus filhos. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Ele, Deus, que é o Alfa, que é o Ômega, Ele também é o nosso Pai. E como Pai, Ele tem a sua educação para os seus. Amém? E a nossa educação, a educação que Deus tem para nós, nós extraímos da sua palavra. Amém? Portanto, vamos entrar na segunda parte desse culto, que é ouvir a palavra de Deus. E eu glorifico ao Senhor por estarmos aqui nesta noite, para exaltar e adorar a esse Deus e também escutar a sua palavra para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para que nós andemos segundo a sua vontade. Amém, amados? E o texto para que nós venhamos a escutar, a ouvir, a aprender, está no livro de Números, no capítulo 21, a partir do verso 4. Amém? Se você tem Bíblia aí do lado do seu sofá, da sua cama, não sei como que você está assistindo, que você queira acompanhar esse texto que tem tremendos ensinos da parte de Deus para nossas vidas. Amém? Eu oro a Deus para que as bênçãos de Deus recaiam sobre você que está ouvindo essa mensagem, a vocês que fazem parte da Igreja de Cristo em Mangabeira, você que está nesse momento ouvindo o que Deus tem para falar nessa noite, que você seja profundamente abençoados, na palavra do Senhor. E o texto está no livro de Números, capítulo 21, a partir do verso 4, que vai dizer da seguinte forma: Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá.
Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém, amados? Até aqui. Senhor nosso Deus, Pai santo e bendito, nós te rogamos, ó Senhor, mais uma vez, para que o Senhor possa nesse momento, ó Pai, falar ao nosso coração. Usa-me, ó Deus, como tua ferramenta, como teu instrumento, ó Pai, para trazer a palavra que edifica, a palavra que sara, a palavra que liberta, a palavra que educa o teu povo. Ó Deus bendito, trabalha no nosso coração e na nossa mente, ó Senhor, para que entendamos o que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite. É a minha petição ao Pai, no nome santo de Jesus de Nazaré. Amém, amados? Amados, está aí um texto ao qual relata, mais um dos vários acontecimentos ocorridos, na caminhada rumo à terra prometida, ao povo de Israel. Caminhada essa que se tornou, cada vez mais difícil, pelo fato que o povo de Israel, em muitas das vezes, foi rebelde à voz do Senhor. E isso fez com que a caminhada se tornasse árdua, demorada, cheia de provas, acabamos de ver uma aqui no texto, e verdade é que as pessoas ou o povo de Israel pecava contra Deus e contra Moisés, o seu líder. E esse povo era tão difícil, que fez com que tanto o seu líder como o ajudante do seu líder também pecasse contra Deus. O povo de Israel era um povo difícil. E se voltarmos um capítulo antes do 21, nós iremos encontrar o momento em que Moisés pecou, que foi naquela situação em que Deus falara a Moisés para falar a rocha. Só que Moisés, pressionado pelo povo, terminou batendo, ferindo a rocha, e Moisés também pecou. E também no mesmo capítulo nós iremos ver Deus falando com Moisés que iria recolher o seu irmão Arão, iria recolher o seu ajudante Arão, que era seu irmão também, porque também Arão havia pecado contra Deus. Então, o texto vai dizer que o povo chorou 30 dias pela morte de Arão. Aí depois do luto, o povo continua na sua peregrinação rumo à terra prometida, porque sabemos que esse povo tinha uma promessa de Deus, que era a terra que mana leite e mel. E no capítulo 21, nós vemos, nesse capítulo, a caminhada do povo de Israel. Nesse percurso, o texto vai dizer que existia o rei de Arade, que percebeu que o povo de Israel vinha pelo caminho e pelejou contra eles e levou alguns cativos. Então, o povo de Israel, orou ao Senhor, fez voto a Deus, para que ele entregasse se ele entregasse aquele povo, nas mãos deles, o povo de Israel destruiriam tudo o que encontrasse pela frente, se Deus assim, dessem eles em suas mãos. Deus ouviu a sua petição e assim concedeu. Israel foi vitorioso também, contra o rei de Arade.
A partir do verso 4, nós vamos ver mais uma situação, né, reprovável do povo de Israel em meio à caminhada até a terra prometida, né? E daqui para frente é que vem o ensino que Deus tem para nós nessa noite. E o tema que eu quero falar sobre esse texto que eu acabei de ler aos irmãos é erros da caminhada que não podemos cometer. Erros da caminhada que não podemos cometer. É bom lembrarmos, né, que assim como o povo de Israel tinha uma promessa, da mesma sorte, assim também somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Nós também temos uma promessa. Deus fez promessa ao povo de Israel, Deus também tem promessas para a igreja do Senhor. E quando se fala de povo de Israel, todos vocês já conhecem um pouco da história desse povo, né? Que esta promessa começou, né, lá no Egito, né, quando eles viviam como escravos lá do povo, lá dos faraós, trabalhando como escravo, e isso já fazia-se mais de 430 anos. E Deus resolve, né, libertar o seu povo, e Deus faz promessa de que eles sairiam dali, mas iriam para um lugar, para uma terra que emana leite e mel. E assim Deus os tirou com mão forte e poderosa, e o povo começou na caminhada rumo à promessa. Só que entre, né, o lugar que foi feito a promessa até chegar na promessa, existia um caminho a percorrer. Assim também nós, a igreja, nós temos, né, uma promessa vinda de Deus. A caminhada, né, de Israel era para tomar posse de uma terra. A nossa promessa como igreja é o céu. A promessa para Israel era posse, a nossa promessa é herança. A promessa para o povo de Israel era terrena, a nossa promessa ela é celestial. Portanto, se faz necessário, amados, que nós tiremos algumas lições, né, desse texto para a nossa vida, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento na caminhada, na nossa fé, porque é o mesmo Deus que está tratando conosco, assim como tratou com o povo de Israel. É bem verdade que o nosso contexto é um pouco diferente do contexto do povo de Israel, mas o que eu quero dizer é que eu e você, nós temos promessas, e esse texto aqui tem algumas coisas interessantes para que eu e você possa, né, nesta noite aprendermos da parte de Deus para nossas vidas, para que nós não venhamos a cometer erros da caminhada, assim como Israel cometeu. Amém, amados? Que Deus possa nos fortalecer, porque sabemos que, assim como o povo de Israel errou e foi punido por Deus, assim nós também estamos sujeitos a errar da mesma forma. E a ideia, né, é que a palavra que vem ao nosso encontro é para que nós aprendamos com o erro dos outros e não cometamos as mesmas coisas, os mesmos erros, porque Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Esse Deus que é amor, que é justiça, que é paz, que é misericordioso, Ele também é Deus de justiça. Amém? E Deus nos separou na terra para sermos os seus filhos, a sua propriedade, os seus representantes aqui na terra. E nós não podemos cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. E o que eu observo, amados, nesse texto, é que Israel cometeu pelo menos
4 erros gravíssimos, né? 4 erros que, de certa forma, cooperou para que Deus viesse a trazer prova, a trazer punição para aquele povo como prova, como forma, né, de aprendizado para que eles entendessem que Deus é Deus e nós somos suas criaturas, seus filhos. Deus é grande, nós somos pequenos. Deus é o detentor de toda sabedoria, nós nada somos. Amados, nós precisamos entender que esse Deus é um Deus correto, é um Deus justo, é um Deus que gosta que as coisas sejam debaixo da sua justiça. Então, amados, vamos ver alguns dos erros que eu encontro nesse texto, né, e que eu, né, ao encontrar esses erros, detectar esses erros, eu tenho por obrigação, eu falando de mim individualmente, eu tenho que aprender com esse texto. E a primeira coisa, amados, que quando eu olho para o texto, o que eu vejo que está escrito a partir do verso 4 é a questão da impaciência. Veja o que é que o texto diz. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Amados, eu e você, nós precisamos sermos diligentes nessa questão. Sabe por quê? Porque a caminhada é longa. A caminhada, amados, ela tem muitas lutas e batalhas para enfrentarmos e para vencermos. Eu disse, para enfrentarmos e para vencermos. Nós iremos enfrentar todas elas e iremos vencer todas elas por causa do nome poderoso de Jesus. E, amados, na caminhada nós também aprendemos e vemos que Deus está tratando para conosco. Assim como foi com o povo de Israel, assim acontece também conosco. Nós temos uma promessa, nós iremos para um lugar, nós temos uma caminhada a percorrer e muitas das coisas que aconteceram com este povo acontecerá conosco. Só que nós não podemos, né, no decorrer da caminhada, nas provas da caminhada, nas dificuldades da caminhada, nós não podemos ser impacientes. Amém? Deus quer que nós sejamos pacientes, porque isso faz parte de quem é salvo em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo, que tem o dom do Espírito Santo e que tem o fruto do Espírito Santo. E uma das coisas que compõe o fruto do Espírito chama-se paciência. Amém, amados? Paciência é a palavra-chave para mim e para você, até nesse momento que estamos vivendo, né, de isolamento social, de quarentena, de muitas notícias falsas e muitas verdadeiras. Nós precisamos ser pacientes e estamos sendo, graças a Deus. Estamos já quase, eu acho, já passou de 70 dias que nós não nos reunimos, né, que nós não estamos mais juntos, aglomerados aqui no templo, mas Deus tem nos dado paciência. Deus tem feito com que nós esperemos com paciência no Senhor, respeitando, né, as ordens, né, vamos dizer assim, das nossas autoridades. E, portanto, isso faz parte de um bom procedimento de quem está na caminhada com o Senhor e fazendo a sua vontade. E, amados, como eu bem falei, a caminhada, como ela é longa, como ela tem muitas lutas, batalhas, né, e tem um tratamento de Deus por trás de tudo isso, é bem verdade que nós não queríamos, né, passar, né, por estas coisas. Nós não queríamos que fosse tão difícil, nós não queríamos, né, que tivesse tanto sofrimento, mas eu quero dizer uma coisa para você:
o que tem que prevalecer é a vontade de Deus e não a minha, não a sua. Lembre-se disso, porque tudo está no controle de Deus, e principalmente quando se trata da sua igreja aqui na terra. Então a vontade de Deus, ela tem que prevalecer, e isso pode fazer com que nós venhamos a nos tornarmos impacientes nessa caminhada. E a jornada de Israel se tornou muito longa devido a vários outros pecados, né, cometidos por eles em meio a esta caminhada, e fazendo com que Deus os deixasse mais tempo, né, para que eles chegassem ao seu destino. Amados, como é que anda a sua paciência em sua caminhada, né? Como é que anda a sua paciência com relação à promessa vindoura? Como é que anda, amado, a sua paciência, né, com tudo isso que Deus tem prometido, a sua vinda, o céu? Nós temos achado demorado essa promessa de que Jesus está voltando? Você tem achado que está muito demorando para que tal coisa aconteça? Como que você tem esperado, né, esse momento tão sublime, tão importante para nossas vidas, né? Porque sabemos que quando você se torna impaciente é porque você se cansa, né? Você se cansa de esperar, e uma pessoa cansada, ela deixa de fazer coisas importantes, né, que sabemos que precisamos fazer, como orar, como buscar a Deus, como meditar, como estar na casa do Senhor, como servir a Deus. Tudo isso é o processo para se chegar ao destino. E se você se tornar impaciente, todas estas coisas poderão se tornar em sua vida um fardo. Isso é perigoso. Amém? A impaciência pode fazer você pecar contra Deus. Lembre-se que a paciência, aqueles que têm paciência, gera esperança, e a esperança gera paciência, gera experiência, e experiência gera esperança. Amém, amados? Este é um dos primeiros, né, erros que eu encontro nesse texto. Então, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Tu estás no caminho? Lembre-se, seja paciente. Aleluias. Segundo erro da caminhada do povo de Israel que eles cometeram foi de falar contra Deus. Segundo erro foi falar contra Deus e contra Moisés, o seu líder. Verso 5: e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Amados, a impaciência levou o povo de Israel a murmurar contra Deus. E eu quero dizer uma coisa a você: Deus odeia murmuração. Sabe por quê? Porque quando nós murmuramos, principalmente contra Deus, nós estamos esquecendo de tudo o que Deus fez de bom em sua vida lá atrás. Às vezes, por causa dos momentos difíceis do dia de hoje, ou do dia de ontem, ou do dia do mês passado, ou do dia do ano passado, nós esquecemos por completo de tudo que Deus fez lá para trás, e com isso nós pecamos, e Deus odeia essa tal de murmuração. Amados, quando eu, esqueço do que Deus fez com a minha vida, de onde Ele me tirou,
para onde Ele me colocou, para onde Ele vai me levar. Amados, que grande pecado eu cometo se tal coisa eu assim fizer. Esse povo de Israel, esse que estão murmurando aqui nesse texto, e não só nesse texto, mas em vários outros que você, quando lê o Velho Testamento, você vai encontrar, você vai entender que esse povo aqui, eles viviam como escravos, trabalhando pesado, lá na terra de Faraó. E escravos, todos nós sabemos o contexto de um escravo, e esse povo vivia dessa forma, e Deus, vendo o terrível sofrimento, né, deles, oprimidos, Deus escuta a oração do seu povo lá nesse momento, e Deus resolve tirá-los de lá com a mão forte. E bastou somente acontecer situações rotineiras, né, na caminhada, para que eles esquecessem, né, de que tempos mais difíceis eles viviam. Quando eles estavam lá naquela terra, escravos há mais de 400 e tantos anos, e eles, mesmo assim, parece que esqueceram do que sofreram lá naquele lugar. E agora eles estão em uma caminhada essa que tem promessa, que as promessas de Deus sempre são boas, né? E aí as dificuldades da caminhada fez com que eles ficassem impacientes, e com esta impaciência gerasse murmuração, e é o que nós vemos nesse texto. Aqui cabe um outro, né, ensinamento para nós. Por mais que esteja difícil, né, a sua caminhada, hoje eu quero que você entenda, lembre-se que você também já esteve em momentos muito piores. Sabe por quê? Porque você um dia era escravo também, escravo de Satanás, e Deus te tirou dessa escravidão através de Cristo. Amém, amados? Deus, Ele nos resgatou, Ele nos libertou também da escravidão. A escravidão do povo de Israel era uma escravidão de serviçais, vamos dizer assim, serviam, né, trabalhavam forçadamente para o faraó. O nosso contexto é que nós não éramos escravos de ninguém, a gente não trabalhava para ninguém, até porque nós nascemos em um tempo em que a escravidão já tinha sido abolida, mas nós éramos também escravos, só que escravo numa outra esfera, era a escravidão do pecado. Nós éramos escravos do próprio Satanás, e Deus nos tirou, né, dessa prisão, né, dessa escravidão, e hoje nós podemos bater em nosso peito e dizer que nós estamos livres para a glória de Deus. E o ensino que fica aqui é que eu e você não podemos de forma alguma sermos impacientes nessa caminhada, porque não dá certo. Vocês vão ver porque não vai dar certo. E nem tampouco nós poderemos murmurar contra Deus, contra seu líder, seja ele quem for, contra seu pastor. Lembre-se, murmuração nunca veio da parte de Deus. Porque hoje nós podemos glorificar ao Senhor, porque nós, graças a Deus, conhecemos a verdade, sabemos o caminho, sabemos de onde saímos e sabemos para onde nós iremos. E eu quero dizer a você que o meu destino e o seu destino é o céu. Glorifica, amados, por tudo que você passa, está passando e vai passar
nessa caminhada, pois você tem um destino, e o destino é vida eterna em Cristo Jesus, e nós iremos viver eternamente do lado de Deus. Amém? Não erre sendo impaciente e nem erre sendo murmurador contra Deus, porque grande é o pecado. Amém? Terceiro erro que eu encontro nesse texto: lembrar com saudades de onde Deus te tirou. Vamos ver o texto. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Eita, pense, amados. Às vezes nós, como crentes salvos, conhecedores da verdade, com todas essas promessas feitas por Deus a nós, muitas das vezes, amados, muitas das vezes olhamos para a vida do ímpio e achamos que ele está melhor do que nós. Quando nós, na verdade, saímos do Egito, simbolicamente falando, ou saímos do mundo das trevas, parece que tudo piora. Parece que quando você diz: eu quero esse Jesus para ser o meu Senhor, para mudar de vida, parece que as potestades, parece não, na realidade é isso que acontece, as potestades do ar, do inferno, parece que cai sobre nossas vidas, e aí, amados, nós começamos a ter crises, a passar por provações, perdemos o emprego, o nosso casamento se abala, e nós adquirimos enfermidades. E aí você tem pela frente agora um novo estilo de vida a viver, e tudo isso, amado, é muito difícil para nós nessa caminhada. Ao ponto que muitos, ao verem, ao presenciarem estas coisas, muitos voltam para lá. Eu não sei se o povo do Egito, tinha vontade de eu voltar para lá, mas pelas palavras: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Dá-se a entender, amados, de uma certa forma: porque tirastes nós daquele lugar? Pelo menos lá nós tinha comida, tinha bebida, mas aqui nesse deserto nós não temos. Olha que quando a gente lê a palavra, eu não vejo de forma alguma Deus deixando esse povo sem comer e sem beber. Eu não vejo. O que eu vejo é o milagre de Deus operando na vida desse povo. 40 anos no deserto, as roupas não se acabavam, as chinelas não se acabavam, ninguém adoecia, ninguém morria de fome nem de sede. O que eu vejo, amados, é um povo impaciente, murmurador, ingrato, e que estava se lembrando lá de onde eles saíram. Parece que para eles era melhor estarem lá, servindo a Faraó, do que estar no caminho com Deus. O Deus, que falava com Moisés, e Moisés que falava com esse povo, ensinando, dizendo: assim diz o Senhor. E muitas das vezes, esse povo, se revoltou contra tudo e contra todos. Então, esse é o terceiro erro que eu encontro nesse texto: lembrar com saudades de onde Deus os tirou. E aí, eu quero perguntar: você tem sentido saudades de onde você saiu? Será que a caminhada com Jesus está tão difícil dessa forma que você parece que, quando olha para os ímpios, vê que a vida deles estão melhor do que a sua, e aí você sente, ou passa-se na sua cabeça, que você era melhor estivesse lá? Eu quero dizer uma coisa para você, a Bíblia vai dizer que o ímpio prospera, mas eu quero lhe dizer também, que se esses ímpios, que não se arrependem, eles podem ser o que for, podem ser ricos, podem ter um casamento blindado, mas se eles não estiverem na caminhada com Cristo, eles irão para o inferno. E você
que está sofrendo, que está passando por prova, por luta e que vai vencer, vocês estão indo para o lugar certo, que é os céus. Amém? Então lembre-se, não seja impaciente, não murmure contra Deus e também não se lembre de onde você saiu. Amém? Lembre-se somente para que você entenda que hoje você está no melhor lugar, mesmo passando pelo que você está passando. Se a sua vida não está tão boa como deveria estar na caminhada com Cristo, lembre-se desse texto. Lembre-se que o povo pecou, o povo murmurou, o povo ficou impaciente por causa da caminhada que estava difícil, mas Deus não aprovou essa situação. E o que veio foi mais provas ainda, que você vai ver no texto mais à frente. Quarto erro que eu observo nesse texto e que eu tiro para mim e que jamais eu quero praticar isso que eles praticaram. Eu não quero ser impaciente, nem murmurador, nem tampouco me lembrar de onde eu saí, querer voltar para lá. E também, amados, eu não quero sentir fastio. Vamos ver o que é que diz o texto. Porque nos fizer sair do Egito, para que morramos nesse deserto onde não há pão e nem água. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Irmãos, isso é muito forte. Primeiro porque nunca faltou nem pão e nem água para esse povo. E eu quero também observar aqui, trazendo para nós, esse povo aqui estava com fastio daquilo que Deus lhes dava a todos os dias. Durante 40 anos, eles estavam com fastio. Veja que o processo da caminhada, quando se torna longo, a tendência é que nós venhamos a ficar impacientes, a ficarmos reclamadores de tudo e de todos, né? Às vezes, né, o sapirico soa na sua mente e diz: rapaz, era melhor que tu estivesse no mundo, porque tu está na igreja, tu está assim, está assado. Olha, aqui um ensinamento para mim e para você. Lembre-se, isto não é comportamento que agrada ao coração daquele que você acabou de louvar aqui, que é grande e poderoso, que é o alfa, que é o ômega, e que é tudo, que sustenta todas as coisas, que é poderoso, criador, dono. É esse Deus que eu e você precisamos obedecer à sua vontade. A caminhada, ela é fato. Mas também os obstáculos, as provas e as lutas, também é fato. E eu quero dizer a você, eu e tu e eu, nós iremos vencer em nome de Jesus. Então, o quarto erro é fastio. Fastio de quê? Fastio das coisas de Deus. Como é que está a sua aptidão pelas coisas do Senhor? Como é que está a sua vida, né? Será que você já enjoou da caminhada? Será que tudo isso, né, orar, ler Bíblia, vir para a igreja, estar em comunhão com os irmãos, tomar ceia, evangelizar, tal, fazer missões, como é que anda, né, essa aptidão? Ela está, né, em alta ou está em baixa? Precisamos, né, precisamos meditar nisto. Sabe por quê? Porque esse povo aqui tinha o que era bom de Deus. Deus cuidava desse povo, Deus dava comida, dava bebida, livrava do sol, livrava do frio, livrava de doenças, pragas e tudo mais. Mas mesmo assim, esse povo se comportou de forma errada. Nós estamos também nessa caminhada, com a tendência, lembre-se que eu falei no começo, nós também como igreja somos tendenciosos a cometermos esses mesmos pecados. E a palavra de Deus, para mim e para você nessa noite, é só para nos acordar que eu e você não podemos nos comportar desta forma. Sabe por quê? Porque esse Deus que nós professamos, esse Deus que nós dizemos que é bom, grande, maravilhoso, bondoso, justiça, tal, é esse Deus aqui. Esse Deus que está escrito agora aqui no verso 6, que após esse povo, que era o seu povo escolhido, se comportarem dessa forma, olha o que é que ele faz. Então o Senhor mandou entre o povo
serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos. Muitos do povo de Israel. Amados, é por isso que é importante todo crente, toda pessoa que está na igreja, que professa Jesus, é muito bom que você leia o Velho Testamento também. Sabe por quê? Porque aqui mostra de forma clara, de forma completa, como esse Deus é. Amém? Deus não suporta pecado. Deus não gosta que pequemos. E eu aprendo isso em toda a Bíblia. Todas as vezes que as pessoas pecam contra Deus, todas as vezes vem punição ou correção da parte de Deus. E aqui a punição foi o quê? Deus enviou serpentes que picavam o povo, né, que mordiam o povo, e muitos deles morreram. E aí eu falei de 4 erros, né, que o povo de Israel cometeu, que foi impaciência, né, que foi a questão da murmuração, que é a questão de lembrar das coisas passadas, de querer estarem lá, e também da questão do fastio. E agora eu quero aplaudir o povo de Israel nessa situação. Depois que Deus manda a punição, veja o comportamento deles. E aí o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, aí eles dizem: ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. É uma coisa que precisamos, né, aplaudir com relação ao povo de Israel, é a questão de se arrepender, né? E Deus, nós entendemos e já sabemos, né, que como igreja também, em muitas vezes pecamos contra o Senhor, mas o que Deus quer ver em nós é arrependimento. Amém? O povo se arrependeu, foi falar, confessou o pecado. Isso é muito bom, confessar pecado. Foram o seu líder, confessou o pecado, o líder orou por eles, e aí Deus responde a oração. E aí Deus disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela, né, viverá. Amados, a gente sabe que tudo no Velho Testamento, tudo do Velho Testamento vai apontar, né, para Cristo. E aqui nós vemos um bom exemplo disso, né, a questão do pecado em si, né? Deus levanta uma serpente pendurada numa haste para todo aquele que olhar para a serpente não morra daquele castigo. Da mesma sorte somos nós na questão de Cristo. Todos nós pecamos contra Deus. O que é que Deus faz? Deus envia o seu Filho, que vai ser também pendurado em uma cruz, e esse Cristo tem uma mensagem de salvação para todos aqueles que nele crê, que olhem para esta cruz e acreditem no Evangelho, também serão salvos, né, da praga que é o pecado. Mas o que nós precisamos entender aqui desse texto é que Moisés fez a serpente de bronze, né, e a pôs sobre uma haste, e todo mundo que era mordido olhava para essa serpente e era curado, para, né, sorte deles. E aí, o que fica para nós em todo esse contexto aqui, né, é que existe um povo, existe um Deus, Deus tem normas e mandamentos. Existe um povo que tem que obedecer às normas e mandamentos de Deus. E todas as vezes que desobedecemos ao Senhor, nós pecamos contra Ele e precisamos nos preparar, né, para a correção do Senhor. Então, o que acabamos de ver foram erros, né, que o povo de Israel cometeu nesse texto aqui em si. Vemos o que Deus fez, puniu, teve arrependimento. Deus veio com seu amor, a sua misericórdia, dar a solução do problema. E aí nós, no verso 17, nós já estamos contemplando, né, o povo de Israel cantando. Então cantou Israel este canto, né, depois de prosseguir na caminhada, passar
por uns lugares em que existiam uns poços que foram cavados, né, pelos seus antecessores, e isso os alegrou, né? E aí o povo continua. E o Israel vai pela caminhada, né? Na caminhada aí já existem outras situações, outras nações se levantam contra Israel, e todas as vezes que o inimigo se levanta contra Israel, estando eles em obediência ao Senhor, Deus sempre dá vitória. Eu quero dizer a você que se você for obediente, você como igreja do Senhor Jesus, você vai ter êxito em todas as batalhas, em todos os levantes que o Satanás se levantar contra a sua vida. Você estando de bem com o Senhor, em comunhão com o Senhor, você vencerá, porque está aqui os exemplos, né? Que é povo mais teimoso do que o povo de Israel, eu não vejo, mas todas as vezes que eles se arrependiam, que eles começavam a andar conforme a vontade de Deus, Deus dava vitória. Sabe por quê? Porque Deus é com o seu povo. Amém? Deus é contigo. Lembre-se disso. Quero ler somente isso aqui, só para vocês entenderem. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos o teu país. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jaz e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde Armon até Jaboque. Estão entendendo? Um povo que outrora aqui estava morrendo, porque pecaram, e a consequência veio, mas houve arrependimento, houve misericórdia da parte de Deus, e agora eles já estão cantando vitória, já estão vencendo inimigos, e eu quero dizer que não é diferente comigo e nem com você, amém? Nós precisamos tirar desses textos assim, as partes boas que ele nos traz, né? E aí continua, e o povo vai avançando. Disse o Senhor a Moisés: não temas. Disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habita em Esbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Amém, amados? É outra situação, é outro momento em que Israel vai passando por outro país, aí ele diz manda mensagem para o rei daquela terra, diz: olha, deixa a gente passar pelo seu país, nós não faremos isso, não tocaremos em nada. Mas o que é que as nações fazem? Se levantam contra Israel. O que é que acontece? Deus, com sua mão potente e poderosa, né, vem ao encontro deles e destrói, né, aquelas nações, e dão como posse ao povo de Israel. O que nós concluímos, amados, depois dessa palavra, é que nós não podemos cometer os erros, né, que Israel cometeram na caminhada. Lembre-se, eu e você estamos em uma caminhada rumo aos céus. Nosso propósito é céu, é coisas celestiais. O propósito de Israel era a terra, era coisas terrenas, porque assim Deus o tinha prometido. E o que nós vemos é, de uma certa forma, um povo se comportando de forma errada contra esse Deus que é grande e é poderoso. Que você e eu fiquemos com esta palavra. Que Deus vos abençoe, que eu e você não venhamos a cair, que nós oremos para que nós não cometamos esses mesmos pecados contra Deus. Sabe por quê? Porque nós não temos mais tempo para ficar pecando contra Deus. Nós sabemos que estamos vivendo o tempo do fim. Nós, mais do que nunca, agora precisamos
de forma definitiva, firmar os nossos passos, saber para onde é que nós queremos viver eternamente. Nós precisamos acreditar piamente nesta palavra, nas promessas vindouras de Deus. Sabe por quê? Porque é chegada a hora. Amém? Não há tempo para muita coisa. Não há tempo para você ficar murmurando. Não há tempo para você ficar impaciente. Não há tempo para você ficar lembrando das coisas passadas. Não há tempo para você enjoar das coisas de Deus. É tempo de você buscar apetite das coisas do Senhor. Você tem que orar mais, você tem que ler mais, você tem que estar na igreja mais, você tem que servir a Deus mais, você tem que ter uma vida santa mais, porque eu e você, nós temos um alvo, nós temos um destino, nós temos uma promessa, e as promessas de Deus se cumprem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quero fazer uma oração, né, para quem está nos ouvindo, e que Deus faça-nos, cada dia pessoas melhores, obedientes ao Senhor, submissas a Ele, tementes a Ele. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Santo e bendito, nós te glorificamos uma vez mais, ó Deus, por esta noite nós termos glorificado ao teu nome, ó Pai, adorado a ti, ó Senhor, através dos instrumentos de corda, através, ó Deus, dos seus ministros, ó Pai, que se dispuseram, Senhor, a te servir, cantando, louvando, tocando. Ó Deus bendito, isso é muito bom. Ó Deus bendito, nós podemos dizer, ó Pai, que somos privilegiados em meio a tantas pessoas, ó Senhor, que não entendem o propósito de estarmos na Tua presença. Ó Deus bendito, que esta palavra que o Senhor falou ao nosso coração possa estar implantada em nossa alma, ó Deus, impregnada em nosso ser, para que nós não venhamos, ó Senhor, a cometer os mesmos erros, ó Pai, que o povo de Israel cometeu contra o Senhor. Ó Deus bendito, levanta a Tua igreja, Senhor, nesses últimos dias, ó Pai, para que cada um que tem um nome escrito no livro da vida, ó Pai, do Cordeiro, possam, ó Pai, cada vez mais se deleitar nas coisas do Senhor. Ó Senhor, que nós possamos obedecer a Tua palavra, que nós vivamos, ó Pai, de forma digna, ó Deus do Evangelho. Pai bendito, restabelece, ó Senhor, as forças daqueles que estão fracos, ó Senhor, que estão impacientes. Se por um acaso, ó Senhor, no meio do Teu povo existem pessoas impacientes, que estão murmurando, ó Pai, que estão com saudades do mundo, que estão com fastio das coisas do Senhor, que o Teu Santo Espírito nesta noite, ó Deus, possa, ó Pai, vir com mão forte e poderosa, tirando, aniquilando, ó Deus, todos esses males. Ó Deus bendito, assim nós oramos ao Senhor em petição, ó Pai, porque sabemos que só o Senhor pode fazer todas as coisas. Pai, muito obrigado por todas estas coisas, ó Pai, é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua família, sua vida cristã e a sua caminhada em nome de Jesus. Amém.